Questões de Família, com José Eduardo Coelho Dias. Oferecimento Med Senior, o plano de saúde para bem envelhecer. 9h51 nessa edição do Questões de Família. Edu vai falar pra gente, responder o questionamento. A guarda compartilhada é possível mesmo quando os pais moram em cidades diferentes? Por exemplo, um dos pais recebeu uma proposta de emprego numa outra cidade e aí tem filhos com um ex-marido, por exemplo, ou ex-esposa que mora em uma cidade onde ele precisa deixar essa cidade para trabalhar. E aí, como fazer? Essa guarda continua compartilhada? Zedu, responde pra gente. Bom dia para você. Bom dia, Álvaro. Bom dia aos nossos queridos ouvintes da Rádio CBN. Essa questão é sempre uma questão muito delicada no direito de família, que é a mudança de domicílio. E por quê? Porque a nossa legislação vai estabelecer que a fixação do domicílio dos filhos é um dever dos pais. E quando a gente fala de guarda compartilhada, nós estamos falando também de um dever compartilhado. Então, não é só a vontade da mãe ou só a vontade do pai que vai definir a cidade. Agora, uma coisa muito importante para a gente observar nessa história toda é que o Brasil é signatário da Convenção Internacional de Direito das Crianças, que estabelece que todas as ações em favor das crianças têm que ser adotadas considerando o seu melhor interesse, chamado melhor interesse da criança e do adolescente. Isso significa que mais do que se respeitar a vontade, ou mais do que uma proibição de mudança de domicílio, a decisão final tem que ser pautada naquilo que é bom para a criança ou para o adolescente. Nós temos alguns problemas com relação a isso. Eu te digo por quê, Álvaro. Lá no artigo 2º da Lei de Alienação Parental, nós vamos ver que está tipificado como ato de alienação parental dificultar o exercício da autoridade parental, está tipificado dificultar contato de criança ou adolescente com um genitor, dificultar o exercício do regulamentado de convivência familiar e também mudar o domicílio para local distante sem justificativa, visando a dificultar a convivência da criança ou do adolescente com outro genitor, com familiares deste, com seus avós. Então prestem atenção, a mudança de domicílio proibida por lei e que configuraria ato de alienação parental é aquela mudança feita sem justificativa e com o escopo de dificultar a convivência da criança ou do adolescente com o outro genitor ou com a sua família extensa. Então, não é simplesmente o fato de se mudar que vai trazer prejuízo ou vai ser tipificado como ato de alienação parental. É aquela mudança intencional para dificultar o exercício daquela convivência. Tá? Então, sim, é possível uma mudança de cidade? Sim, é possível mudança de cidade. Primeira forma seria por consenso entre os pais. Mas ainda que não haja consenso, isso é possível desde que haja uma demonstração inequívoca de que esta mudança acaba sendo mais benéfica para as crianças do que a permanência. E aí são vários fatores que têm que ser analisados casuisticamente, um a um, e não se pode generalizar, porque às vezes uma mudança é boa para um grupo de crianças ou para uma criança e uma mudança para o mesmo lugar para outras crianças não tenha o mesmo impacto positivo. Tem que levar isso para a justiça? O juiz tem que definir como é que se essa mudança pode ser autorizada ou não? Não é bem assim. Você vai levar para a justiça quando você houver dissenso. Quando você conseguir um consenso, você não precisa levar. É claro que esse consenso, se for documentado, ele traz maior segurança, né? Então é aquele acordo, aquela mensagem de WhatsApp, pode ir, eu acho que vão ficar melhor lá, ou qualquer coisa assim. Sempre o ideal é que haja um consenso. Mas se não houver consenso, aí sim nós vamos ter que judicializar a questão. Há casos também, Álvaro, que a mudança acontece
e que os pais às vezes não tomam nenhuma providência, né, com relação a isso, não exigem que volte ou qualquer coisa assim, e aí o senhor tempo vai fazendo a permanência da situação, vai dando validade àquela situação, porque você também não pode ficar indo e voltando com as crianças, essa falta de estabilidade não é considerada benéfica. Então, vamos lá, a mãe recebeu uma proposta de emprego para voltar para sua cidade natal, por exemplo, onde ela tem toda uma rede de apoio, onde ela conta com a ajuda dos parentes, dos próprios pais, avós das crianças, né? E aí aceita essa proposta e se muda. E fica lá 6 meses. 6 meses depois, o pai resolve criar um problema. Não vai conseguir nenhum tipo de sucesso. Por quê? Porque o próprio fato de ter permitido que um longo período de tempo transcorresse já vai representar uma concordância tácita, tá? E sim, o exercício da guarda compartilhada é possível mesmo à distância, e o STJ já teve manifestação, inclusive, dizendo que é possível até em países diferentes. Hoje nós temos a tecnologia, a facilidade de comunicação de uma forma geral, então é possível que você tenha o exercício da guarda compartilhada, mesmo em países distantes, países diferentes. E é importante a gente sempre ressaltar que guarda é uma coisa, convivência é outra. Convivência é o contato físico, ou mesmo virtual com as crianças. É o contato, é o tempo que você investe num contato direto com seus filhos. A guarda não. A guarda é a responsabilidade, é o exercício da autoridade parental em benefício das crianças. Então, é possível o compartilhamento da guarda mesmo em cidades distantes. E em algum momento, quando se observada que essa separação aí de cidades, ela não foi benéfica para as crianças, pode haver uma judicialização para que esses genitores voltem a ter que morar na mesma cidade? Com certeza. E note bem, não é o genitor, porque um adulto não pode impedir o adulto de gerir a própria vida. O que a gente tem é que ter atenção com as crianças. Então, se alguém quer aceitar uma proposta de emprego, quer mudar por algum motivo, não há proibição. O que há proibição é de carregar as crianças sem uma justificativa plausível. Se você leva as crianças para afastá-la do pai ou da mãe, aí sim você está praticando um ato de alienação parental. Mas se você leva as crianças porque você convive com elas, porque você quer que manter aquele grupo de irmãos unidos, porque você vai proporcionar uma vida melhor, porque você vai ter uma rede de apoio, aí você vai ter a chance de permanecer. Mas se você não tem uma justificativa, se é um ato, às vezes, até de maldade com o outro, aí sim, aí você pode ter essa questão judicializada e pode ser obrigado até a retornar as crianças, os adolescentes, os filhos, né, ao domicílio anterior. E aí, se a mãe ou o pai, aquele que se mudou, insiste em ficar na outra cidade, nenhum problema, a convivência, a cidade base de convivência, de referência das crianças, passa a ser aquele domicílio, aquele município daquele que ficou. E se nessa mudança houver aí, então, uma necessidade de visitação, enfim, de colocar essas crianças em contato com esses pais, mesmo que em cidades diferentes, pode ser determinado um calendário, por exemplo, de visita, de permanência? Pode. O ideal sempre é a conversa, né? Você pode conversando, os genitores conversando, resolvendo aquilo que fica mais cômodo e mais eficiente para que não se perca o contato com as crianças, pode ser estabelecido. Se as partes não chegam num acordo, o juiz entra em cena e arbitra a forma de convivência. Agora é sempre ruim, né? Porque o juiz geralmente desagrada a todo mundo. Quando as partes não entram no consenso, terceirizam as suas responsabilidades parentais para o judiciário, com certeza não vão ficar satisfeitas e não dá para culpar o judiciário por isso, porque aquele juiz ele lida com N casos e não com a especificidade do seu filho. Então, a melhor pessoa para definir como é o regime de convivência é você e a sua esposa, você e seu marido, os pais, ainda que não sejam casados, os pais, de uma forma geral, para resolver aquilo que fica mais adequado, pensando sempre no que é melhor para as crianças e adolescentes envolvidos nessas questões. Zedu, então,
quem acompanhou desde o início a nossa conversa aqui, percebeu que a orientação de fato é conversar antes de judicializar. Essa questão sempre é melhor se resolver ela na conversa, né? Você não precisa ser amigo do seu ex, amiga do seu ex. Você precisa ter uma convivência mínima com o pai e com a mãe dos seus filhos em benefício deles. E isso é sempre saudável e é bom para eles. Zedu, muito obrigado. Até segunda-feira que vem.